Estudo Bíblico Josué 24, versos 1 a 33. O resumo histórico seguinte compreende 3 etapas: a eleição dos patriarcas, versos 2 a 4, o êxodo do Egito, versos 5 a 7, e a entrada dos israelitas na terra prometida, versos 8 a 13. Portanto, Josué recapitulou a história registrada de Êxodo 12 a Josué 22. Ao relembrar as ações do Senhor em favor do seu povo, Josué conclamou Israel a permanecer firmemente comprometido com Deus. Deuteronômio 6, versos 4 a 5. Josué relembrou ao povo a fidelidade de Deus, advertiu-os contra a desobediência e concluiu: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Todos seguiram as convicções de Josué durante o tempo de sua vida. Capítulo 24, verso 31. Versos 1 a 25. Era tempo de prestar culto e agradecer a Deus por tudo o que ele havia feito ao guiar o povo até a terra prometida, incluindo o fato de tê-los ajudado a conquistar Canaã. Josué liderou o povo de Israel em uma reafirmação da aliança, mais ou menos aquilo que Moisés fizera pouco antes de sua morte, Deuteronômio 32, 46. Verso 1. Siquém, cidade situada na entrada oriental do vale que separa o Monte Gerizim do Monte Ebal. Ali havia o antigo santuário ligado à história dos patriarcas, Gênesis 12, versos 6 e 7, 33, versos 18 a 20 e Josué 24, 32. Verso 2. Vossos pais serviram deuses. Terá, Gênesis 11, 26 a 27, o pai de Abraão, habitava na cidade de Ur dos Caldeus, onde o povo servia a vários deuses. O monumento principal da cidade era dedicado ao deus da lua, o padroeiro da cidade. Também foi reconhecido Sumas, o deus Sol, e Nana, ou Astarte, a filha do deus da lua, e outros deuses. Fica claro que quando Deus chamou Abraão para deixar a sua terra, também o chamou para romper com a idolatria, como ele faz com outros. 1 Tessalonicenses 1, verso 9. Verso 3. Eu o fiz percorrer. O Senhor Deus dirigiu a história de Israel desde o início. Foi pela graça e providência de Deus que Abraão foi tirado do meio dos falsos deuses e mandado para a terra da Palestina. Lhe dei Isaque, Gênesis 21, versos 1 a 3. Isaque significa gargalhada, Gênesis 17, 17 e 18, versos 12 a 15. Verso 4. Dei Jacó e Esaú, Gênesis 25, versos 24 a 26. Montanhas de Seir. Deus providenciou essa região para Esaú, Deuteronômio 2, 5 e 24, verso 4. Assim também, Jacó e seus filhos tinham o exclusivo direito à Palestina. Capítulo 12, verso 7, Gênesis 14, 6, 36, de 6 a 8 e 46, de 1 a 7. Verso 5, feriu o Egito. Uma referência às pragas no livro de Josué, uma vez que o Pentateuco estava nas mãos do povo. Capítulo 23, verso 6, Êxodo 3, verso 1 a 12, verso 42. Verso 6. Tirando eu do Egito. Este é um dos principais temas do Antigo Testamento. O fato que Deus tirou o seu povo do Egito é um dos temas mais importantes, que mostra que Deus, Jeová, é o Salvador de Israel. Êxodo 12, 17, 16, 32, Levítico 11, 46, Números 24, 8, Deuteronômio 16, 1, Juízes 6, 8, 1 Samuel 8, 8, Salmo 81, verso 10, Jeremias 2, verso 6 e 11, verso 4, etc. Vieste ao mar, isto é, ao mar vermelho. Êxodo 14, versos 16 a 31. Verso 7. No deserto por muito tempo, por 40 anos.
Êxodo 16, 35, Êxodo 14, versos 1 a 31. O relato de Josué acerca do Êxodo é notável por não ter ele mencionado a outorga da lei no Monte Sinai. O relato concentra-se nas ações que levaram diretamente à ocupação da terra prometida. Verso 8. Terra dos amorreus. Ainda que os amorreus fossem um dos 7 povos da terra de Canaã, o termo também se estende num sentido genérico aos cananitas. Verso 15, Gênesis 48, 22 e Números 21, versos 21 a 35. Versos 9 a 10. Balaão. Isaías 13, 22 conta a respeito da natureza repulsiva de Balaão, registrada em Números 21, 25. Balaque, seco ou esgotado, era o rei moabita que convidou Balaão a amaldiçoar Israel. Números 22, versos 1 a 24. Em 13, 22, é chamado de adivinho, com o sentido daquele que prediz o futuro e o influencia. No Novo Testamento, seu nome é símbolo de avareza. 2 Pedro 2, verso 15. A advertência de Judas coloca a ganância de Balaão ao lado da revolta de Corá e do caminho de Caim, Judas 11. Como caminho de perdição, e sua doutrina ainda se relacionava com o culto pagão e a fornicação. Apocalipse 2, verso 14. Verso 11. Passando vós o Jordão, capítulo 3, versos 14 a 17. Amorreus, Jebuseus, capítulo 6, versos 1 a 21. Verso 12. Enviei vespões adiante de vós. Essa descrição, também em Êxodo 23, 28, de uma figura pitoresca, semelhante a abelhas, serve para retratar a luta do próprio Deus para ajudar Israel. Capítulo 23, versos 3, 10 e 18. Essa força temerosa pôs os inimigos em fuga, como os temidos vespões literais podem fazer. Deuteronômio 7, versos 20 a 21. Pode-se entender as palavras vespas literalmente ou alegoricamente. Os arqueólogos descobriram que vespas eram o símbolo nacional do Egito e os exércitos dessa nação penetraram na terra de Canaã antes que os de Israel. Versos 14 e 15. Esses versículos são dignos de nota, por nos apontar as responsabilidades do povo escolhido. 1. Temer ao Senhor, isto é, honrar e respeitar sua vontade em tudo. Deuteronômio 6:13 e 24:14. 2. Servir ao Senhor, ou seja, dar-lhe honestamente, com toda a fidelidade, aquilo que ele quer. E 3. Escolher ao Senhor, isto é, dar-lhe o primeiro lugar na vida. Colossenses 1:18. Sobre a idolatria de Israel no Egito, Ezequiel 20, versos 7 e 8. Verso 15. Escolhei hoje a quem sirvais. O módulo paternal de Josué, que lembrava o de Abraão, Gênesis 18, 19, foi o de ele próprio e sua família servirem ao Senhor, não a deuses falsos. Josué convocou outros de Israel a fazerem o mesmo, e estes se comprometeram a servir ao Senhor também. Versos 20 e 21. Esse versículo é digno de nota, pois Josué, ao longo do livro, é conhecido como servo de Moisés e verdadeiramente o serviu por 40 anos. Josué também é tido como filho de Num, sendo reconhecido por aqueles que o antecederam. Servir e honrar a seus familiares e líderes é um princípio essencial para perpetuar a honra e serviço para as próximas gerações. A consequência disso é o que está dito no verso 29, quando se referir à morte de Josué, ele não só é chamado pelo nome de seu pai, mas também acrescenta-se a ele o título referido ao próprio Moisés diversas vezes: servo do Senhor. Verso 16. A geração de israelitas que havia conquistado a terra prometida
agora aceita uma aliança com o Senhor, semelhante àquela que seus pais se comprometeram a cumprir no Sinai. Êxodo 24, versos 7 a 18 e 34, versos 27 e 28. Ainda que o povo tivesse achado ser impossível abandonar a Jeová seu Deus por tudo o que ele tinha feito em seu favor, a história de Israel, logo no livro de Juízes, indica que um reconhecimento das fraquezas e humildade teriam sido mais recomendáveis. A falta de perseverança no caminho do Senhor, em grande parte, se deve ao fato de que os pais deixaram de praticar e ensinar a seus filhos dentro de seus lares. Isso Josué prometeu fazer, verso 15, sabendo que o culto verdadeiro começa em casa. Verso 17, aos nossos olhos. Os milagres de Deus precisam ser reconhecidos e lembrados. Racionalizar e esquecer os grandes sinais do Senhor sempre tem sido a causa do abandono de Deus. Versos 19 e 20. Não podereis servir ao Senhor. Esse versículo não quer dizer que é impossível servir ao Senhor. Josué está simplesmente advertindo a Israel a não entrar numa aliança com um Deus tão santo e zeloso como é Jeová, sem a devida atenção e seriedade. Além disso, Josué quer indicar que os requisitos para servir ao Senhor são definidos e inflexíveis. Sem deitar fora os deuses pagãos, seriam absolutamente impossível servir ao Senhor devidamente. Verso 23, inclinai o coração ao Senhor. Além da decisão de servir ao Senhor, verso 21, em nosso caso, a decisão de aceitar a Cristo, João 1, verso 12 e etc., uma nova atitude de humildade e sujeição a Ele precisa caracterizar o crente durante toda a sua vida. 1 Pedro 5, 6. Verso 25, Siquém. O deus cananita cultuado em Siquém era chamado Baal ou Baal-Berit, Deus da aliança. Juízes 9, versos 4 e 46. Talvez esse local tenha sido escolhido para a renovação da aliança por causa das velhas associações e para que fosse ainda mais fácil lembrar-se dela durante os séculos vindouros. Nesse versículo, parece que é Josué que está fazendo aliança com os israelitas, mas o fato é que está agindo no nome do Senhor como seu representante. Paulo em 2 Coríntios 5, 20. Verso 26. Josué expande o cânon dos livros da lei, adicionando seu livro como um livro sagrado, dedicado à conquista da terra prometida e divisão dos terrenos entre as tribos de Israel. Verso 31. O ponto forte de Josué se nota na sua semelhança a um bom pastor que cuida bem de seu rebanho durante todos os dias de sua liderança. A problemática do livro estaria na continuidade de uma liderança após Josué, como foi com Moisés. Como se vê no livro de Juízes, pela falta de um líder forte no Senhor, o povo se corromperia e se corrompeu. Se em Juízes vemos como há consequências decorrentes da desobediência e da falta da liderança, podemos ter certeza de que seria diferente se o povo tivesse seguido a palavra como em capítulo 1, verso 3, 8, versos 32 a 35 e capítulo 11, verso 15.